Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa noite, no dia de hoje, no dia dos nossos trabalhos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos donos da casa, aos representantes da casa, aos dirigentes da casa, a oportunidade de permitir eu estar aqui no dia de hoje para conversar entre todos nós em um assunto tão importante, tão urgente. Hoje nós viemos conversar sobre isso em caráter de conscientização, não em um caráter de julgamento, apontar de dedos ou falar de um ou de outro. Nós estamos numa posição de conscientização sobre a mulher. Há um mês atrás, eu tive a oportunidade de estar aqui presente, me foi dada a oportunidade pelo Márcio e pela Carmen, de estar falando sobre relacionamentos abusivos e sobre violência doméstica. E no dia de hoje, tão quão importante e necessário nos dias atuais nós estarmos falando sobre a violência à mulher em relação a abusos sexuais. É um tema tão preocupante, mas pouco falado, porque infelizmente dentro das religiões ainda é meio que tabu falar um pouco sobre sexualidade. As pessoas meio que caminham por um lado onde se fala de espiritualidade, não se pode falar de sexualidade, não. Nós temos a obrigação de falar, nós temos que vir a orientar. Então, no dia de hoje, eu vim falar desse tema tão necessário para todos nós, principalmente nós mulheres. Hoje eu, Patrícia, estou aqui não como representante de um trabalho, não como médio, e sim como mulher. Como mulher, como tem muitas aqui, e muitos homens também tem aqui. Então, eu venho hoje numa fala de conscientização para todos nós. E dentro disso, eu trouxe algumas estatísticas, onde eu vou colocar em palavras o que está escrito. E dentro do que eu escrevi, que eu pesquisei, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque é um tema muito preocupante. Ao longo da vida, de 1 em cada 3 mulheres já foram abusadas sexualmente, por violência física ou sexual. 1 em cada 4 mulheres tem em média a idade de 15 e 24 anos. No entanto, 6% das mulheres em todo o mundo já foram abusadas, o que equivale em média a 420 milhões de mulheres abusadas em todo o mundo. No ano de 2023 houve 17.500 casos denunciados, isso é em relação ao Brasil, essa quantidade de casos. E a cada 24 horas, 8 mulheres são vítimas de violência sexual, isso no Brasil. Hoje agora eu reporto aqui para o Japão, que já fica preocupante também, porque de 1 a cada 4 crianças já foram abusadas sexualmente no Japão. É triste, é muito triste. 6,9% das mulheres no Japão já foram forçadas a terem relações sexuais. Em um ano, cerca de 33,6% dos casos de crime de relações sexuais forçadas foram processados. Porém, no Japão, para que seja aceita a denúncia, é necessário os requisitos de crime para ser aceitos como um crime, são necessários a comprovação de agressão, intimidação e insanidade. E como resultado disso, nós já sabemos o que acontece. Muitas mulheres não denunciam. Muitas mulheres se calam, se escondem por vergonha e não tem nem como elas terem uma rede de apoio nesse momento, porque se elas não denunciam, se elas não falam nem aos seus próximos, principalmente no Japão, em que a cultura, as mulheres são tão tímidas, tão caladas, e muitas vezes insegura em relação aos homens. Então, o que é mais triste ainda quando a gente vem falar sobre isso é que os casos de abuso, os casos de assédio, 94% dos casos, 95% dos casos não são cometidos por pessoas desconhecidas, são por parentes consanguíneos, pessoas próximas, amigos, pessoas de confiança, líderes religiosos. Essa é uma totalidade em que acontece no mundo. Apenas 5% dos predadores, se é que como a gente pode conceituar essas pessoas, denominar essas pessoas, apenas 5% são pessoas desconhecidas da família.
no mais é tudo relacionado a pessoas que participam direto ou indiretamente do cotidiano das vítimas, e é muito triste. Bom, olhando assim, olhando por esse ponto de vista, a gente olhando as estatísticas, é muito triste em todos os momentos a gente olhar e ter que no ano de 2024 nós sentarmos e falar sobre isso, quando na verdade deveria ser normal. As mulheres deveriam ser respeitadas em todos os momentos, as mulheres deviam ser acolhidas em todos os momentos. Quando eu falo mulheres, eu falo de meninas em tenra idade, eu falo de adolescentes e eu falo de mulheres adultas. Não importa a faixa etária da mulher, nós mulheres deveríamos ser respeitadas em todo e qualquer nível de sociedade. Muito se diz ainda que a gente vive ainda, infelizmente, no machismo estrutural, onde os homens ainda olham as mulheres com uma objetividade correlacionada a essa situação sexualmente falando. Muitos falam da roupa, a vestimenta, a mulher ser mais expansiva, ser comunicativa, ser uma mulher alegre, e nada disso deveria ser parâmetro para olharmos para uma mulher, para um homem olhar para uma mulher e dizer, não, essa merece ser abusada. Não, jamais. Então, uma forma da gente conscientizar é nós falarmos sobre isso, sobre as mulheres, o respeito que as mulheres merecem ter em todo o mundo, não somente aqui no Japão, no país em que nós estamos vivendo, mas a mulher na sua totalidade de todo o mundo. E no dia de hoje eu venho trazendo isso também para dentro da nossa religião, porque se nós estamos falando, se nós hoje vamos abrir um trabalho de Umbanda, nós temos que falar isso correlacionado aos nossos trabalhos de Umbanda. Infelizmente, muitas vezes, eu digo a nível de Japão, a nível de Brasil, o mundo, porque hoje a Umbanda se expandiu no mundo inteiro. Hoje tem Umbanda em todos os lugares do mundo, aonde você for, talvez você encontre um terreiro de Umbanda. Hoje eu vou falar só de Umbanda, não vou falar de outras religiões, eu vou falar do que a gente pratica, do que nós praticamos. Infelizmente, covardemente, pessoas despreparadas para estar dando trabalho de incorporação com entidades se utilizam da fragilidade de mulheres que chegam aos nossos terreiros, que chegam fragilizadas pela sua vida cotidiana, pela dificuldade da vida, pelas coisas em que está vivendo, e nessa fragilidade pessoas extremamente despreparadas acabam abusando das mulheres em consulta, em atendimento, em trabalho, em quartos velados, e isso é muito preocupante. Então, em termos de conscientização, eu vou falar um pouquinho o que não é Umbanda. Eu digo não Umbanda que eu vivo, que esse terreiro vive. Cada um pratica o que acredita. E eu vou falar sobre a nossa vivência, sobre o que nós vivemos e sobre o que nós acreditamos ser o correto. O que todos devem, na verdade, prestar atenção como consulentes, como visitantes em um trabalho, em um terreiro. Quando as entidades incorporadas começam a conversar, ter conversas a nível erótico, isso não é entidade de luz, não é guia de luz de Umbanda, não é trabalhador de lei. Quando o trabalho, o médium que está incorporado precisa tocar em partes íntimas da mulher, isso também não tem necessidade do toque do corpo físico. Então, cuidado, prestem bastante atenção se caso isso ocorrer. Atendimento com homens em sala fechada e reservada. Peça sempre um acompanhante para ir junto. Se caso for negado, que não possa ter uma pessoa acompanhando nessa sala reservada, se recusem. Crianças, pais responsáveis também, quando seus filhos forem passar em atendimento, em consulta ou em salas reservadas, sempre acompanhem para ver qual é o teor da conversa que está sendo passada pelaquele médium e pelaquela entidade para os seus filhos.
e também tomar muito cuidado com o silenciamento diante esses abusos, porque são casos muito velados, são situações muito veladas em que quando a gente olha, a gente acha que é normal. Não, tem coisas que não é normal. Não podemos normalizar o que não é normal. Entidade que toca o corpo, entidade que tem teor de conversa sexual, erótico, entidade que fala que foi amor da vida passada, daquele consulente e agora precisa estar junto com o médium para realizar algo de uma vida passada. Entidade que fala que o médium é amor de vida passada, que tem que estar junto nessa vida também. Não. Entidade nenhuma, no meu ponto de vista, no meu ver, vem para fazer isso dentro de um terreiro. As entidades de Umbanda vêm para trazer auxílio, amparo, consolação, paz e equilíbrio para os corações de todos nós. O contrário disso, bata os pés no chão, sacode a poeira, como Jesus disse, e procura um outro lugar que vá te acolher, que vá te trazer segurança. Estar fechado em ambientes fechados, somente um homem ou uma mulher, infelizmente, é necessário acompanhante, porque a gente não conhece todo mundo, a gente não conhece as pessoas. Na maioria do montante da nossa vida, a gente nem a nós mesmos não conhecemos a nós mesmos. Vamos nos conhecendo ao longo da vida. Então, infelizmente, por todas as situações que nós mulheres, nós vem passando por essas situações, a gente tem que tomar cuidado. Foi como eu disse uma vez, me perguntaram para mim, mas Patrícia, por que os homens não se conscientizam? Porque a gente não pode mudar as pessoas, a gente pode falar. Infelizmente, por que só as mulheres têm que tomar cuidado? Porque se o outro não tem esse cuidado, nós mulheres temos que ter esse cuidado conosco. Nós temos que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então, trazendo isso para dentro de um trabalho de Umbanda, para um trabalho de atendimento, onde é tão preocupante, porque como eu sempre falo, mediunidade não é brincadeira. Mediunidade, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com almas. Do mesmo jeito que nós podemos ajudar aquela pessoa que vem em busca de auxílio, bater na nossa porta, com um erro como esse gravíssimo, nós podemos destruir a vida das pessoas. Então, todo cuidado é necessário, todo cuidado é pouco. Nós precisamos sim tomar esse cuidado, porque infelizmente quando acontecem esses casos de violação, sempre há coação mental, sempre há o coagimento. De olha, não pode ser falado para outras pessoas, senão o trabalho não vai funcionar. Se nós não realizarmos essa relação que foi passada pelo guia, de estarmos juntos, a sua vida não vai para frente. Se não estivermos juntos fazendo um trabalho velado com relação ao seu corpo e à sua sexualidade, a sua vida amorosa não vai para frente. A sua vida amorosa não vai para frente porque é seu amor de outra vida que não encarnou e não vai ficar junto e agora está aqui em espírito. Então eu como médium, você temos que estar junto para a sua vida amorosa melhorar. Não. Tomem muito cuidado, porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender, a gente tem que interiorizar dentro da gente que isso não é Umbanda, isso não é trabalhador de Umbanda, isso não é trabalhador de lei. Nós precisamos entender que quando a gente trabalha com seriedade, porque perfeição nenhum de nós vamos ter, nós somos pessoas, antes de tudo de sermos médiuns, trabalhadores, nós somos seres humanos e nós vamos errar. E o que o erro vai trazer para nós é o aprendizado de o que nós não podemos fazer, o que nós não devemos cometer, como nós devemos nos posicionar diante aos próximos passos. Nós vamos sempre errar. A perfeição não é minha, a perfeição não é do Márcio, não é da Carmen, não é de nenhum trabalhador. Pelo contrário, eu não vim para ser perfeita e nem almejo isso. Mas o que eu puder dentro de mim ter algum melhoramento, sim, eu terei. Eu buscarei isso cotidianamente, mesmo que em alguns momentos eu falhe. Mas a Umbanda é para trazer isso para cada um de nós. A Umbanda não é sobre as pessoas, chegar às pessoas e a Umbanda falar, vem, eu vou resolver seus problemas, vem, eu vou trazer o seu amor, vem, eu vou trazer dinheiro. Não, a Umbanda vem, vamos juntos, de mãos dadas, esclarecer, olhar os caminhos que nós podemos percorrer e nos melhorarmos de todo esse caminho. A Umbanda é isso, é melhoramento. É
espírito para a prática da caridade. Essa é a Umbanda que nós praticamos. E muitas vezes, quando essas coisas acontecem, ocorrem, escuto algumas pessoas dizendo assim: é a religião de vocês. Vocês têm que fazer alguma coisa, é a religião de vocês. Isso não me entristece quando falam que isso faz parte da minha religião, que isso faz parte da Umbanda. O porquê? Porque isso não é sobre religião, isso não é sobre Umbanda, isso é sobre o ser humano, isso é sobre o caráter do ser humano ou sobre a falta do caráter e idoneidade da pessoa. Não tem a ver com religião, com nenhuma religião, porque não é somente dentro da Umbanda que ocorrem casos como esse. A níveis de todas as religiões, se você for pesquisar, você vai encontrar algo que fale sobre. Então não é sobre religião, é sobre pessoas, é sobre ser humano sendo inadequado quando deveria estar se melhorando dentro de uma religião. Porque toda religião, independente do segmento, vai trazer uma palavra, o amor. Vai trazer Deus, vai trazer Cristo, vai trazer os orixás. Não vai trazer essas coisas em que diminuem, depreciam, acabam com a mulher, traz dor para a mulher. E quando a gente fala mulher, a gente não fala só da mulher. Porque uma vez ocorrendo isso com uma mulher, com uma menina, com uma adolescente, é corrosivo. Porque destrói uma família inteira. Destrói uma família inteira. Não é só essa menina, não é só essa mulher que vai levar essa marca para o resto da vida. Isso quando ela tem uma rede de apoio. Quando ela tem uma rede de apoio, um suporte, em que alicerçam todo esse sofrimento dela e ela vai conseguir, ao longo da vida, sobreviver. Porque viver é muito difícil, porque a dor vai continuar ali. Mas ela vai optar, quando ela tem uma rede de apoio, pelo não sofrimento. Mas a dor continuará ali, porque ela viveu aquilo e é uma marca que nunca vai apagar. Nunca será apagada, estará ali registrada. Isso quando ela tem uma rede de apoio. Quando ela não tem uma rede de apoio em que ela guarda em silêncio, infelizmente muitas mulheres não aguentam, sucumbem e chegam a tirar a própria vida. Ficam incapacitadas de viver em sociedade, com o seu psicológico afetado num nível em que a depressão consome a um ponto de ver mulheres trancadas em casas de repouso, em ver mulheres trancadas dentro do seu ambiente familiar com medo de sair do lado de fora e ocorrer novamente. Então é um nível corrosivo familiar, onde todos são destruídos, não somente a mulher. E infelizmente, de todos esses casos, eu falei números, mas esses números, 420 milhões de mulheres, 736 milhões de mulheres são violentadas ou são agredidas fisicamente, espancadas. 420 milhões de mulheres são abusadas sexualmente. Isso são números que entram na estatística de denúncias. Para mim já é muito, já é exorbitante, é assustador um número como esse. Agora, põe na ponta da caneta os casos que não são denunciados, as mulheres que não denunciam. É muito maior, por medo, por vergonha, por se sentir culpada, por se sentir fragilizada, porque os outros vão dizer que ela mereceu. São milhares e milhões de mulheres que não denunciam. E aí ocorre a seguinte situação. Muitas vezes, em um grupo velado, ocorre algum tipo de agressão, algum tipo de abuso como esse. E aí, uma denuncia, sendo que várias outras já passaram por essa situação. E aí, quando essa uma denuncia, todas as outras se sentem encorajadas a fazer o mesmo, a expor a própria dor, a expor que elas veem que não é só elas, então elas se sentem fortalecidas para estar denunciando seus agressores. Mas infelizmente, quando chegam a esse ponto de denunciar, já prescreveu o crime, já não tem como provar e tudo foi por água abaixo. O que vai acontecer?
só vai ficar as mulheres e suas dores. E todos aqueles que cometeram os crimes sairão impunemente. Mas no dia de hoje eu não quero falar sobre os criminosos, porque para mim são pessoas criminosas. São pessoas que não têm amor nem à própria vida, quem dirá a vida do outro. Não deveriam nem estar dentro de religiões. Não deveria nem falar o nome de Deus, infelizmente. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu venho no dia de hoje pedir, falar, conscientizar as mulheres e os homens. Se acaso ocorrer situações como essas, denunciem, encorajem as mulheres, fortaleçam as mulheres, vocês homens, companheiros, fortaleçam elas a denunciarem, porque nenhuma mulher pede para ser agredida, para ser abusada, nenhuma mulher pede para passar por esse tipo de situação. Então toda rede de apoio é necessária, toda rede de apoio é a melhor coisa que todos poderiam fazer. Seja uma amiga, seja uma companheira, seja um parente próximo, seja um colega, seja quem for. Quando nós olharmos o outro, que nós tenhamos a empatia de entender o que o outro está passando, que poderia ser com uma filha nossa, com uma mãe, com uma irmã, com uma prima, com alguém que nós amamos. Poderia ser o amor das nossas vidas. Então nós não podemos olhar para o outro e falar assim, não, tá, é o outro. Foi com o outro. Mas poderia ser com a gente. A gente tem que entender que os nossos telhados são de vidro. Ninguém está livre. Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas infelizmente, ninguém está livre de passar por essa situação. Ninguém está livre de passar por um assédio. Não. Então, tudo que nós pudermos fazer para estar auxiliando, para estar fortalecendo as mulheres, conscientizando os homens, ajudar a apoiar, a denunciar, nós estaremos fazendo. No ano de 2024, não era para ser um assunto necessário, era para ser algo comum, para mim, no meu ponto de vista. As mulheres serem respeitadas, as mulheres já ganharam muita visibilidade, já ganharam lugar, o seu espaço na sociedade, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Que mulher está onde ela quer estar, onde ela deve estar, onde ela precisa estar. O lugar de mulher era onde ela deseja estar. E o lugar do homem é respeitar a mulher. Respeitar a mulher num todo, na sua potencialidade social, profissional, no seu empoderamento em tudo. O homem deveria olhar para a mulher de uma forma, como eu posso se dizer assim, divina, por assim dizer. O porquê? Porque ele não tem filhos, ele não tem filha mulher, então ele não sabe o que é isso. Mas todos nós saímos do ventre de uma mulher. Todos nós, homens e mulheres, todos nós saímos do ventre de uma mulher. Imagina se fosse com a sua mãe. Então eu penso que esse tipo de ser humano, infelizmente, beira a psicopatia. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a nossa religião, não tem nada a ver com a Umbanda. Não é sobre a Umbanda esse tipo de atitude do ser humano. É muito tendencioso nós dizermos que é sobre Umbanda, que é sobre religião, quando na verdade nós temos que olhar a formação do caráter humano. A formação do caráter humano. E isso não é uma coisa esporádica que acontece um caso aqui, um caso ali, uma atitude aqui, uma atitude velada ali, não. Se você for olhar o histórico de todos os assediadores da história da humanidade, não foi um caso aqui, um caso veladinho assim, não foi algo bem esporádico, não. São casos, muitos casos, que quando vem à tona, infelizmente já prescreveu todos os crimes e não tem como provar. Já se levou anos. Então, muitas vezes, é impossível fazer alguma coisa. Então, olhar para dentro da religião, julgar a religião, o orixá, umbanda, entidade, Deus, Cristo, e dizer que, olha, é da sua religião. Não, é humano.
Sinto informar os desavisados, mas isso é humano, isso não tem nada a ver com religião. A Umbanda, ela não entra dentro do coração de quem não abre as portas. Assim como Cristo não entra em corações fechados. Para esse tipo de pessoa, Cristo poderia aparecer na frente, todos os orixás aparecer na frente, que não mudaria nada o contexto das realizações abusivas dela. Não é sobre religião, não é sobre a pessoa estar buscando um melhoramento dentro da religião. É a pessoa sendo a mais ínfima e indigna pessoa que pode estar sendo no momento da vida dela, em onde, quando ela acaba com a vida de uma menina, de uma adolescente, de uma mulher e de toda uma família. Então não é sobre a nossa religião, não é sobre religião nenhuma. Nós podemos estar dentro de um trabalho, nós podemos estar incorporados de guias, mas se lá fora a Umbanda não trouxe melhoramento para cada um de nós, nós temos que repensar o nosso caminho. Porque a Umbanda pede para cada um de nós o melhoramento, não a perfeição. A Umbanda pede melhoramento para cada um de nós. Se isso não está ocorrendo do lado de fora, porque aqui dentro, como eu sempre digo, é muito fácil a gente posar de bonito, posar de perfeito para todas as pessoas que estão nos olhando. Mas no nosso cotidiano, no nosso âmbito familiar, nosso âmbito social, aí sim, nós mostramos verdadeiramente quem nós somos. Então, se a Umbanda não está trazendo melhoramento para o lado de fora, então alguma coisa está errada, alguma coisa está inequívoca, tá meio estranho, tá equivocado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então eu, mais uma vez, peço a todos, observem, participem, frequentem, e toda e qualquer casa que vocês forem e tiver algum conteúdo, algum desses conteúdos que eu falei, repensem bastante, porque nada disso é sobre Umbanda, nada disso é sobre amor, e isso, infelizmente, pode ocorrer em qualquer lugar. Então, nós, como adultos, como responsáveis, como pais, irmãos, nós temos por obrigação cuidar dos nossos. Então, quando nós formos, seja na vida, não somente um trabalho de Umbanda, onde nós vermos que nós não estamos sendo respeitados, nós mulheres estamos sendo respeitadas, que nós viramos as costas e vamos embora. E se caso for, denuncie, busque uma rede de apoio e denuncie. E é isso. Muito obrigada a todos. Eu agradeço a paciência de cada um. E no dia de hoje eu espero que cada um possa regimentar nos corações aquilo que for necessário para a vivência e para o melhoramento de cada um de nós. Que nós podemos, dentro das nossas imperfeições, colocarmos algo de bom, de salutar dentro dos corações de cada um que aqui estiverem. E mais uma vez eu vou enfatizar isso. Violência sexual, abuso sexual não é sobre a Umbanda, é sobre seres humanos. E que isso nos nossos corações esteja bem concretizado para que nós possamos auxiliar todas as mulheres em nosso redor, no mundo, onde quer que seja, que nós sejamos instrumentos da misericórdia de Deus para com todas as pessoas que passam por esse tipo de sofrimento, e agradecer a oportunidade de no dia de hoje poder estar aqui falando de um tema tão importante e tão necessário. Muito obrigada a todos. Obrigado.